Beleza? Tudo bem com vocês? Agradecer a todo mundo aí que está sempre participando do canal. Meu salve para a galera do Insta. Se você é um ninja que está sempre passando escondido e quiser deixar um comentário para a gente ver quem é você, deixa aí também por gentileza. Se você não está inscrito e quiser se inscrever e também deixar o seu like, eu peço para você também dar essa força. Convido vocês a conhecerem todos os benefícios disponíveis que eu tenho aqui na descrição. Vamos para o tema do vídeo. Eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que eu andei pensando no episódio de ontem com a Pietra Bertolazzi. Eu ia falar garota, né? Mas ela é uma mulher, uma moça muito inteligente, uma moça muito simpática também, com uma vibe, uma frame muito agradável. É muito legal você estar ali no mesmo ambiente com ela, trocando ideia. Você sente uma energia muito positiva dela, como mulher especificamente, como pessoa. Eu senti bastante transparência, digamos assim, e uma frame, uma vibe muito agradável de compartilhar com ela, beleza? Inicialmente queria comentar sobre isso. Tá? Então tem alguns pontos que eu quero trazer aqui sobre essa história de conservadia e camaleoa que eu andei pensando. Tem duas perspectivas iniciais que eu quero apontar. A primeira de um lado é o arrependimento e o aprendizado, e do outro lado é a hipocrisia e o oportunismo. Eu acho que existe essa régua. Eu adoro trabalhar com régua. Eu trouxe para vocês aquela vez a régua da validação feminina, que de um lado aqui você tem a manginização completa, onde estão os gados e o PUA Master, né? O PUA que tipo, aborda 200 mulheres num dia, e do outro lado você tem o MGTOW Ghost ou full celibatário voluntário, certo? Eu expliquei essa régua para vocês, que você vai caminhando nela dentro do que você espera de validação feminina sexual e não sexual. Quanto mais você vai para o lado do celibato, mais você se afasta da validação feminina ou de mulheres, e quanto mais você vai para o outro lado da pedestalização, próximo do PUA ou do gado, mais você procura e corre atrás de validação feminina sexual e não sexual, tá? Companhia, etc, beleza? Mesma coisa eu trago dessa régua, que é a régua do feminismo, vamos chamar assim, né? Aí você tem nessa extrema aqui, pode ser esquerda ou direita, tanto faz. Vamos colocar a esquerda, lógico, né? O feminismo desse lado e o conservadorismo aqui no máximo, entendeu? E aqui desse lado você tem, como eu disse, o fator oportunismo e hipocrisia, e do outro lado você tem o fator arrependimento e aprendizado. Tá? Então o que acontece inicialmente, rapaziada, é que assim, você tem que entender que as pessoas erram na vida, isso é um fato, definitivamente, ninguém é perfeito, e você não pode exigir que as pessoas, mulheres que foram adolescentes e erraram, fizeram tatuagem, beberam, usaram droga, se divertiram ali com sexo casual, elas devam ser 100% condenadas, porque nós homens também não somos santos. Então nunca tem como você exigir que as mulheres andem 100% na linha e elas vão para o convento e elas se comportem desde muito jovens, adolescentes, como conservadoras, porque muitas vezes nós não tivemos esse comportamento. Eu não fui santo, por exemplo, eu tenho certeza que você não foi. Eu não tenho tatuagem, essas coisas, mas eu errei muito na minha adolescência. Então, às vezes, você acaba caindo numa hipocrisia. Por exemplo, se você condena um comportamento de uma garota, de uma mulher como a da Pietra, por exemplo, que já foi progressista, já foi mais feminista e depois mudou de opinião, amadureceu, digamos assim, né? E você, por outro lado, também, sei lá, já foi na zona, assistia filme pornô, usava droga, saía com garota de programa, também não é virgem e faz sexo casual, assim por diante. A gente não pode também ser hipócrita nesse nível e condenar, beleza? Então, o que eu tô dizendo, tem esse fator da gente aceitar essa realidade, de admitir que as pessoas amadurecem, tá bom? Mas também tem outro componente, que é o fato da hipocrisia e do oportunismo. Então a gente tem que saber equilibrar bastante essas duas réguas e essas duas perspectivas com relação ao comportamento feminino. Tá? Então no caso da Pietra, eu não duvido que ela se arrependeu, por exemplo, eu não quero julgar ela nada disso, eu estou usando ela como exemplo para facilitar o meu raciocínio e a minha explicação. Então assim, eu não duvido que ela se arrependeu, eu não duvido que ela mudou, que ela tem direito de amadurecer e que ela é antifeminista, então eu não vou considerar que ela é camaleoa, mas é claro que ela não é uma mulher perfeita e respeitosamente eu notei algumas hipocrisias nela, assim como todo mundo tem, cara. Eu tenho várias também, eu sempre falei, todo mundo é hipócrita em algum nível, rapaziada. Isso é uma coisa humana. Seja você querendo se relacionar agora, se relacionar em 1930, em 1950, as pessoas sempre foram hipócritas e todo mundo mente, rapaziada. O ser humano ele é falho, ninguém é santo. Entendeu? Então esse é um ponto que eu quero destacar, porque assim, foi o que eu disse, mesmo considerando que eu não acho que a Pietra se enquadre nesse padrão de conservadia, na minha opinião, existe um fenômeno dessa nova onda que eu acredito na quinta onda do feminismo, que é desse tipo de mulheres, entendeu? De mulheres que é um padrão meio que assim, que é justamente um comportamento padrão que ocorre na atitude delas, na maneira que elas navegam no mercado sexual, no mercado de relacionamentos.
Tá? Esse é o ponto que eu quero destacar. Tem dois fatores aqui, pode ser tanto, às vezes, por oportunismo, pode ser justamente por amadurecimento, mas a consequência, o resultado é o mesmo. Talvez os meios para o resultado tenham sido diferentes. Uma veio do amadurecimento, que eu acredito que é o caso da Pietra, e do arrependimento, tá? E outras vêm, às vezes, do oportunismo e da hipocrisia, né? Para tirar vantagem, que é é tipo um bait and switch, é uma mudança de estratégia sexual da mulher. Só que o resultado no final é o mesmo. E isso é o problema principal, é o resultado depois, que o resultado vai ser o mesmo, que são as famosas conservadoras 2.0, vamos chamar assim, que são mulheres que elas foram feministas durante um certo período da vida delas, né? E aí, oportunamente, quase sempre se manifesta na mesma idade. E isso é uma coisa que a gente fala, rapaziada, que é o que eu disse. Foi o que eu tentei comentar no Redcast. Não é como se as mulheres elas pensassem, bom, eu estou ficando com essa idade agora, estou perto da parede, agora é o momento da epifania, então, portanto, agora eu vou mudar a minha estratégia sexual, vou sair um pouco do lado alfa hipergâmico, porque o feminismo é mais para favorecer o lado alfa da hipergamia, tá? E agora eu vou focar mais, investir mais e procurar um homem que seja mais compatível com o meu lado beta da hipergamia. As mulheres não pensam assim, é uma parada da natureza feminina. E o que eu sempre disse, a hipergamia ela é hipócrita, porque ela tem duas estratégias sexuais. É o lado alfa, para ficar mais fácil de explicar, não parece para vocês não levarem os termos ao extremo. É o lado alfa, que é o genética, sexo, fortes emoções, essa parte mais curto prazo, entendeu? Que é mais associada a prazer e mais associada à reprodução também. E o outro lado já é a questão da provisão, sobrevivência, amor, sentimento, conforto, proteção, que é o que a gente vai chamar de lado beta, que é o longo prazo, tá? Então é o que eu falo, o feminismo ele é como se fosse um excelente livro no começo, mas ele não tem um final feliz. Por quê? O feminismo ele é uma história, digamos assim, é uma ideologia que ele serve muito, e é muito legal e é muito tentadora, tá, para as mulheres que estão na zona de diversão. E muitas mulheres vão viver de maneira feminística quando elas estão na zona de diversão. Tá, que elas vão querer ser livres sexualmente, vão fazer as tatu, vão ir pra balada, vão encher a cara, vão fazer não sei o que lá, vão ter sexo casual, vão transar com vários homens, de repente vão todas, estou usando de exemplo só, porque não são todas, sempre falo generalizando, e elas vão fazer esse rolê e etc, só que isso não dura pra sempre, cara, porque vai chegar uma hora que ela vai falar, putz, eu tô indo pra balada e antigamente eu ganhava tipo 10 drinks, agora eu tô ganhando 3, putz, eu tô indo pra balada e antigamente eu era abordada por 30 homens, agora eu sou abordada por 2, putz, eu ia pra balada e eu conseguia entrar de graça, agora eu tenho que pagar, putz, o que tá acontecendo? Tipo isso, tá ligado? Que eu quero dizer pra vocês. Né? E ela começa a olhar e falar, cara, a minha estratégia sexual está enfraquecendo. O meu poder de escolha está perdendo força. Meu motor está começando a perder potência. Aí que ela começa a entrar no que eu chamo de zona de atenção, zona de alerta e sucessivamente caminhando para a zona fantasma. Cara, o inconsciente, a natureza vai entender isso e vai, né, adaptar melhor a mulher para o que seja mais interessante para a sua sobrevivência, digamos assim. Entende o que eu quero dizer? E aí vai chegar uma hora que ela vai falar, cara, agora tá na hora de eu conseguir um relacionamento com um cara firmeza e assim por diante. E aí acontece o que a gente chama dessa mudança brusca na estratégia sexual, onde muitas mulheres que foram feministas, que foram promíscuas, vadias, elas vão para onde? Elas vão para a igreja. Isso é um fato. Foi o que eu falei. Não estou dizendo que é o caso da Preta, porque eu acho que é genuíno, e ela é uma mulher que ela passa uma vibe muito legal. Eu não considero ela vadia, porque eu não diria que... Por isso que eu não uso o termo conservadia para ela, não é porque ela me passa pano, porque pelo que ela falou ali, eu não achei que ela teve um passado de vadia, entendeu? Tem muitas mulheres que tiveram e vão para a igreja, mas eu não coloco isso no caso dela. Mas é uma coisa que está acontecendo hoje no mercado sexual, e tanto os homens quanto as mulheres precisam estar atentos referente a isso.